Olá, mulheres, sejam bem-vindas! Hoje estou convidando você para estar comigo na minha cozinha. É uma receita simples, mas que durante o nosso vídeo aqui vamos estar compartilhando aqui a receita. Enquanto ela assa, eu tenho uma palavra super importante para você, coisas que Deus tem falado comigo enquanto profissional de nutrição e também como uma mulher de Deus. Então vem comigo. Olha, a gente tem aqui uma receita bem simples, tá? O que contém nela? Ovos, tá? 2 ovos. Tem o mel para adoçar, tá? As farinhas que nós vamos usar para enriquecer e dar volume na nossa preparação. Uma amêndoa para fazer crocância por cima. E frutas. A uva e aqui o cranberry. Para fazer a parte líquida dessa dieta, vamos usar o leite. Então, é o leite e os ovos, né? Para começar, então, uma coisa interessante que a gente sempre faz numa receita, principalmente quando envolve sobremesa, bolos e doces, é começar pela parte líquida. Então, vamos lá. Deixa eu pegar uma colher e depois me contem se você já viu algo semelhante aí, de alguma receita assim, pra gente compartilhar e trocar experiências. Aqui tem 150 ml de leite. Eu vou colocar metade dele, 75, para avaliarmos se essa quantidade dá certo para o que nós estamos fazendo. Nós vamos preencher aqui 2 bowls de ramequã para a gente fazer a sobremesa. Vai dar em torno de 2 porções e eu acredito que essa é uma quantidade ideal. Estou procurando aqui um fouet. Quem aqui tem filhos que ajudam na cozinha, hein? Sempre bom, né? Aqui estou misturando os ovos e o leite, tá? Aqui vou usar esse guardanapo para... Vamos colocar aqui o mel, são 2 colheres cheias de mel. Vamos misturar mais uma vez. Essa receita ela pode ser feita na airfryer ou no forno. Eu escolhi fazer no forno porque eu vou precisar de um tempo um pouco maior aqui de silêncio para a gente conseguir fazer, né, a receita e eu continuar falando com você. Depois dos líquidos, nós vamos colocar a farinha. Aqui eu coloquei a farinha de castanha de caju, mas pode ser de amêndoa ou da castanha do Pará ou qualquer outra farinha que você preferir ou tiver na sua casa. Aqui dá 1 colher cheia de farinha de castanha de caju. Aqui tem 4 colheres de farinha de aveia, mas a gente vai fazer a mesma recomendação do leite. Vamos usar metade para a gente ver a consistência e depois a gente verifica se essa consistência ela é eficaz para nós. Eu quero que esse líquido seja como se fosse uma panqueca. Se você falar assim, eu não gosto de aveia, posso fazer de farinha de trigo? Pode sim. Aqui é uma receita que ela vai ambientar tanto para o celíaco, intolerante ao glúten, ou para aqueles que sabem que tem uma certa dificuldade de comer menos fibras, né? Ó, essa é a consistência, tá? Então, só vou bater mais um pouco. Para não ficar aquela aparência de omelete.
aviãozinho passando aí. Olha, então, nessa consistência aqui, eu já não usei a quantidade toda de leite. Por quê? Porque aqui é uma farinha de aveia sem glúten, então ela acaba sendo um pouco mais grosseira. Se for, dependendo da farinha, ou se for uma farinha de trigo integral ou uma farinha de trigo normal, você pode colocar sempre nessa perspectiva de atingir uma consistência de panqueca, tá bom? Vou colocar aqui metade dessas uvas nesse pote e a outra metade nesse. Aqui vão ter 2 porções, tá? Em uma eu vou colocar o cranberry, ou pode ser uva passa, uma ameixa, o que você tiver. E agora, pronto. Eu vou adicionar sobre essa mistura. Eu coloquei um pouco menos de molho desse creme, e outra eu coloquei um pouco mais, tá? Vou levar ao forno. Esse forno já está pré-aquecido a 160 graus, tá? E é isso, veja que simples. Nossa, esqueci de colocar as amêndoas. Espera aí, vou colocar em uma, só pra gente não esquecer aqui. Vocês vão ver que uma vai ter uma crocância e a outra não. Então vamos lá. Olha, e esse devocional que eu vou fazer com você, ele é muito importante para a nossa vida, para o nosso desenvolvimento como mulher. E enquanto esse compartilhamento, eu quero que você reflita em quanto nós estamos envolvidas naquilo que Deus está fazendo comigo e com a minha família, né? Com você e com a sua família, tá? Por isso, então, vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigada por essa manhã, pelos teus feitos, pelo privilégio de sermos tuas filhas. Eu abençoo cada uma das pessoas que têm visto e têm acessado a nossa comunidade Mulheres em Deus. Esse ministério que tem envolvido mulheres de todo mundo num só propósito, de conhecer mais a Jesus, conhecer mais ao Senhor como nosso Senhor e Salvador, como aquele que nos cura, que nos edifica e nos alimenta em todo o tempo. Vou compartilhar aqui a carta a Romanos capítulo 2. Capítulo 2, que diz: portanto és indesculpável, ó homem, que julgas quem quer que sejas tu, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas. Pois tu que julgas, praticas as mesmas coisas, mas sabemos que o julgamento de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que julgas os que praticam tais coisas e faz as mesmas coisas, pensas que escaparás do juízo de Deus? Ou desprezas a riqueza da tua bondade, tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Gente, a bondade de Deus é o que nos conduz ao arrependimento. Porque Ele é bom, não porque Ele vai castigar você, ou porque você vai viver uma vida de colheitas ruins, mas porque nós corremos para Ele. A nossa colheita é de um coração arrependido e de novas formas de andar. Por quê? Aí ele segue dizendo: mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas ira para ti mesmo no dia da ira e da revelação do julgamento justo de Deus. Voltando, né? Ou desprezas a riqueza da sua bondade, tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento.
Mas, segundo a tua dureza, o coração impenitente, acumulas ira para ti, mesmo no dia da ira e da revelação do julgamento justo de Deus, que retribuirá a cada um segundo as suas obras. É tão lindo que a mesma coisa que nós buscamos de Deus para fazer acontecer, né? Às vezes julgamos e não alinhamos nosso coração com o de Deus. Queremos que a nossa vontade se cumpra, mas às vezes ignoramos que Deus quer fazer na nossa vida. E muitas das vezes, porque recusamos a bondade de Deus, é quando nós nos dispomos a não entregar bons frutos. E isso será revelado lá no juízo. Talvez hoje a gente não veja tudo isso, mas lá na frente o Senhor vai falar: eu te entreguei minha bondade, você não aproveitou. E porque nós estamos num tempo onde nós não somos realmente cobrados. E por isso que eu, até agora, assim, um pouco antes de fazer esse vídeo aqui para você, eu compartilhei algo que Deus falou no meu coração. Ficar parado é algo muito, muito fácil. É muito legal ficar sem fazer nada. Quem aqui não gosta de, ao invés depois de um dia de trabalho, ir para o sofá, ligar a televisão e descansar e colocar os filhos também, todos para fazer a mesma coisa, porque assim está tudo calmo. E assim eu vou conseguir. Gente, quem aqui não é mãe, já tentou algum dia descansar após o almoço e não conseguiu? Porque ficar nesse tempinho do nada é muito gostoso. Não estou dizendo que não é importante. É muito importante. Mas nós não podemos entrar na confiança da carne de querer fazer nada. E não querer fazer nada inclui, inclusive, você perdoar. Então, nós precisamos andar em perdão. Paulo, quando fala aqui em Romanos 2, ele está colocando como sendo indesculpável. E quantas de nós não andamos assim, envolvidas em nossos próprios pensamentos, nossas próprias críticas, e não andamos, não avançamos, porque a gente não vê a desculpa, a bondade de Deus sobre a nossa vida, o novo olhar que Deus tem para nós. E não é porque nós estamos querendo fazer algo dentro da regra, dentro daquilo que é de provisão de Deus para nós, porque é lei. Não, mas é porque eu amo a Cristo e eu quero sim fazer. Caiu aqui minha faixa. Então, a nossa estrutura de bondade, de unidade, de vida com Deus, ela deve ser dentro da esfera daquilo que Deus quer expressar através de nós, daquilo que já habita em nós. E deixar isso fluir é uma leveza com você, com o seu corpo, com a sua família, com aquilo que você busca ser melhor. E é por isso onde eu entro na nutrição. Nós entendemos que mudar de estilo de vida é difícil, porque nós julgamos a nós mesmos como sendo incapazes de conseguir aquele objetivo, aquela intenção de mudança. E muitas das vezes nós nem sabemos comprar. Aqui eu coloquei só um esboço para a gente conversar, mas já estou entrando em coisas que o Espírito Santo está falando comigo. Nós às vezes não buscamos a Deus nas compras. E enchemos a nossa casa de alimentos fora do que aquilo que é comida de verdade, fora daquilo que é de efetivo dentro da nutrição para nós. E por quê? Porque estamos vivendo o dia de hoje como se ele fosse o único. E nós devemos viver isso somente para Jesus, como sendo o último mesmo, porque Jesus pode voltar agora, enquanto eu estou falando. Nós entendemos que a comida de verdade, ela não é só para matar a fome
ela é nutrição para nós. Então, investigar o que todo mundo está fazendo é o que é muito comum. Gente, às vezes assim, nossa régua às vezes está na régua do outro, naquilo que as outras pessoas estão fazendo, aí sim eu posso fazer. O molde está sendo outras pessoas. Às vezes, muitas das vezes, você pode olhar e pensar, nossa, aquele marido, ele é posicionado, aquele marido, ele faz isso pela esposa, mas o meu marido, ele não faz, ele nem vai na igreja, ele não compartilha comigo da mesma fé que eu. E às vezes você está olhando o outro, e não é isso que Deus tem para você. Esse julgamento faz mal para você, porque você não está acreditando na bondade de Deus para você. A bondade de Deus para você é que você tenha esse coração arrependido e volte a amar o seu marido como ele é amado de Deus. Porque nós temos esse amor para amar o Senhor, porque Ele nos amou primeiro. E após isso, amar as pessoas, porque Jesus habita em nós e nós podemos amar as pessoas. Então, falando do mercado, às vezes compramos coisas por causa das propagandas, por causa da pessoa magra que está fazendo, está usando um tal chá de 7 ervas, sei lá o que. E isso não condiz com aquilo que o seu corpo está precisando. E às vezes faz dívidas, ou você compra e aquilo estraga no armário. Ai, gente, quem já não passou por isso? Então, investigar esse julgamento dentro do nosso coração não deve ser algo que eu coloque energia, mas que eu possa vigiar para não julgar, que eu possa vigiar para não andar no molde do que as pessoas estão passando. E a internet hoje está para isso. Muitas vezes a apresentação que está ali não é uma apresentação que serve para mim. E às vezes compramos e não buscamos lá dentro de nós se aquilo serve para nós. E investigar o que todo mundo faz, o que todo mundo está fazendo, às vezes tornou uma virtude neste mundo. Mas nós não somos assim, amadas. Nós somos aquelas que amam, aquelas que edificam, aquelas que vai muito além do que o mundo está indo. Nós não podemos entrar numa briga, ficar ouvindo falar mal de pessoas. Nós temos que correr disso. Correr. Por quê? Não é que nós vamos por causa só de um medo de julgamento, mas sim porque é parte do caráter de mulheres que amam a Jesus Cristo, de mulheres que são amadas por Jesus Cristo. Então, não fale das coisas, não fale das pessoas, não fale tudo o que você pensa, porque nossos pensamentos precisam ser passados pela palavra de Deus. Muitas das vezes eu caio no engano de falar o que eu penso, de falar aquilo que eu quero, e depois eu tive que voltar e pedir perdão. Porque eu falei, gente, eu tenho a bondade de Deus, eu preciso voltar lá e pedir perdão. E muitas das vezes eu posso dizer, sim, com total firmeza, às vezes eu faço isso com meu marido. Eu penso algo e eu falo para ele. Eu penso algo, falo para ele e eu quero que ele às vezes concorde comigo. E às vezes ele fica calado, ou às vezes ele até concorda, porque às vezes ele está vendo a situação, porque somos carnais, às vezes, né? Nós não somos carnais, somos seres espirituais, amém? Mas às vezes nós caímos nesse erro de concordar. Ou às vezes, na maioria das vezes, ele vê o lado da pessoa, ele vê com os olhos de Cristo. E eu amo isso, porque ele me ajuda a ver as coisas dentro da ótica da Bíblia. E aí a hora que eu peço perdão para ele, eu falo, amor, me perdoa, porque realmente a minha avaliação não foi justa. A minha avaliação e eu te incendiei, ou então eu te coloquei uma coisa que não era legal, me perdoa. E nós devemos guardar o nosso coração, para não vivermos isso, né? Então não se comporte
como uma pessoa qualquer, se comporte como uma mulher amada de Deus. Treinar o nosso olho para falar o contrário. Gente, isso é um treino muito... tem que ser genuíno, tá? Se todo mundo tá falando, vou colocar aqui na nutrição, né? Que o arroz, ele se tornou o vilão do emagrecimento. Não comer carboidratos é o seu porquê de ter obtido câncer. Não comer alimentos debaixo da terra é o que está te fazendo engordar. Se todo mundo está dizendo isso, nós devemos olhar o contrário e buscar fontes que dizem aquilo que é verdade e falar, gente, isso mesmo, é isso mesmo para mim, é o que serve para mim. Então, precisamos ter, às vezes, um olhar o contrário. Então, você não tem controle de tudo. Por isso que essa posição de julgamento, como Paulo está dizendo aqui, ela se torna indesculpável, porque nós não detemos o controle, nós não controlamos os nossos dias, não controlamos as pessoas. Lá em Gênesis diz que o Senhor deu domínio às coisas dessa terra, aos animais, às árvores, aos vegetais, tudo é dominado pelo homem. A terra é dominada pelo homem, mas são os animais. Mas isso não diz a respeito do seu marido. Mulheres, se calam, não deixe isso, não julgue o seu marido. Não entre nessa contenda, nessa força de querer ser como os outros. Tem um olhar contrário. Se tem uma mulher falando mal do marido, desnudando o marido, tem um olhar ao contrário. Não faça isso. E andar conforme o mundo anda é muito fácil. Lembra do que eu falei? Não fazer nada é muito cômodo, porque você não vai ter disposição. Às vezes sim, vamos ter que sair de rodas que não precisaremos dizer nada, mas às vezes é uma roda íntima, constante. E é a hora de você calar essa voz e dizer, eu não falo sobre isso, minha conversa não é assim, eu preciso ter uma posição, eu não falo mal do meu marido, eu não falo mal dos meus filhos, eu não falo mal do pastor da igreja, eu não falo mal da minha pastora. E essa posição nós devemos ter. Porque todas as vezes que entramos nessa, nosso coração entra nisso que Paulo disse, que é como se nós desprezássemos a bondade, a tolerância, a longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que produz o arrependimento. E depois andamos na dureza e no coração impenitente e acumulando ira para si mesmo. Então, essa posição de que nós não controlamos, que nós não mudamos pessoas, que é o Espírito Santo que move, que é o Espírito Santo que muda, isso deve ser o nosso olhar. E para a nossa vida, nós devemos colocar e não andar conforme o que todo mundo está fazendo. Por exemplo, se às vezes você tem um grupo de amigas que se unem todo dia para devorar um bolo desse tamanho, todo dia. Ou toda reunião da igreja você vai lá, pega aquele pratão, vou até pegar um prato. Você vai lá e pega um prato desse, enche de coisas e vai sentar com medo da comida acabar. Essa postura não pode ser a nossa, porque nós somos filhas amadas de Deus. O que tem para mim, tem para todas. E pensar no outro, para que o outro me veja, deve ser também aquela minha postura, porque Jesus fez isso. Jesus se santificou por causa dos seus discípulos, andando no mundo. Então, nós também devemos fazer a mesma coisa, nos santificar, porque tem pessoas nos vendo, tem pessoas nos olhando. Então, antes de você pegar um prato de salgadinho, de coisas excessivas para você, você sabe que você não precisa daquilo tudo. Mas você tem medo de passar fome, você tem medo de não ter. E às vezes, o último que está servindo, às vezes uma irmã que está servindo,
às vezes ela não vai conseguir se alimentar. Por quê? Porque 10 mulheres passaram e pegaram um prato como esse na hora de se servir. E não pensou em você, não pensou em outra pessoa. Então, nós não controlamos. E esse ímpeto, ele deve ser subjugado, deve ser colocado diante da presença do Senhor. Porque é uma coisa que nós devemos buscar. Se você está controlando, às vezes o seu marido que era falante, o seu marido que explicava, o seu marido que contava todos os sonhos, às vezes você quis ser a profeta dele, às vezes você quis ser a mulher que controlava ele, e ele não vai aceitar. Está quase pronto. E ele não vai aceitar. Se você percebeu que houve, sua amiga, ela não está te correspondendo mais daquela maneira, pergunte o que eu fiz, mas não saia falando dela, converse, porque você não controla tudo. E às vezes nós erramos. Quantas vezes eu errei com amizade e eu tive que falar, me perdoa porque eu não queria dizer isso, me perdoa porque eu agi no ímpeto e nos meus pensamentos, na minha vontade, eu acabei dizendo aquilo que eu não queria. E quando você promete para você mesma que vai emagrecer 4 quilos de uma hora para outra, não, eu preciso perder 4 quilos agora, porque até dezembro, porque até o casamento do meu filho, porque até o casamento do meu sobrinho, não sei o que, eu preciso entrar naquele vestido. Quando você se fala assim, você está dizendo que você controla o seu corpo. E quando isso não acontece, o resultado que você buscava, você se frustra e você volta a afundar novamente. E isso não traz constância, não traz essa mudança de comportamento que você precisa. Então, nós precisamos ter perseverança. Até Paulo diz, né? A vida é eterna, versículo 7, a vida é eterna aos que, pela perseverança em boas obras, buscam glória, honra e incorruptibilidade. Toda vez que entramos no efeito sanfona, nessa inconstância do controlar as coisas, no fim você descobre que você não controla, porque até a nossa perda de peso, nós não acreditamos que aquilo vai acontecer no modo como Deus te planejou. Então, a vida, ela precisa ser controlada pelo Espírito Santo. Ela precisa ter esse permeio, né? A gente estava falando da comida de verdade. A comida de verdade, nosso corpo foi feito para absorção desses nutrientes. Então, assim como o nosso espírito foi feito para receber o Espírito de Deus e a nossa alma, ela ser transformada pelo Espírito. A nossa alma, ela não é transformada pela carne, porque ela já andou segundo a carne por anos. Ela sabe como é, mas ela ser transformada pelo Espírito Santo. Nossa alma, ela tem uma nova atitude, uma nova posição de dizer não quando todos estão fazendo a mesma coisa, quando todos estão falando mal das pessoas, quando todos estão comendo bastante sem olhar para o outro, quando todos estão comendo açúcar excessivamente e você está dizendo não. E eu já disse aqui uma vez, e eu vou repetir, que a gente já... Nossa palavra aqui, ela é uma palavra para nos acordar de posição, mas também para enfatizar coisas que eu venho falando em muitas lives que a gente já fez no Instagram, em muitos conteúdos que eu já coloquei ali como nutricionista. E eu quero enfatizar que nós não precisamos contar para todo mundo que estamos numa restrição ou numa dieta especial ou numa condição que você está olhando para si com um novo olhar, porque às vezes as primeiras pessoas que temos para falar sobre nós, às vezes é aquela assim, não, come mais um pouquinho, não, mas não tem problema. Óbvio que não existe problema, mas eu estou oferecendo para você hoje uma alimentação
né, um docinho, uma sobremesa, talvez um lanche da tarde, saudável. Mas talvez você não encontre isso o tempo todo e não dá para levar uma marmita dessa para onde você vai. Mas se você chegou lá e só tem pão com mortadela, e isso a gente sabe que embutidos não são bons para o nosso corpo e tal, então, às vezes, aí você vai falar assim, você vai rejeitar o pão com mortadela, você vai passar fome? Não. Ao invés de comer muito, você vai comer um pão com 2 fatias de mortadela, vamos dizer assim, que é por conta da proteína e da gordura que tem ali, e tá tudo bem. Porque você não consome isso todos os dias. Agora, se você anda de casa em casa, ou que na sua casa sempre tem fritura, sempre tem excesso de gordura, sempre na sua mesa tem, não existe nem sempre, nem todos os dias tem salada, e a sua salada é alface e tomate. Então, isso é que precisa ser alterado. Então, modificar nosso estilo de vida, essa transformação da alma no nosso corpo, ela precisa ser vigiado o tempo todo, colocado essa força que vem do Senhor para constância o tempo todo, porque o efeito sanfona é duro, porque quando você emagreceu, engordou de novo, emagreceu, engordou de novo, essas células que elas emagrecem e voltam, elas acabam gerando mais hiperplasia, elas crescem mais ainda, e você tem mais dificuldade de perder peso em outros momentos. Então, é comum a linha de perda de peso, ela oscilar. Às vezes você tem um ganho, aí você perde, aí tem um reganho e perde novamente. Isso é comum, mas essa linha do peso máximo você tem que ir reduzindo. Se antes eu pesava 90, e eu perdi peso, fui para 70, aí eu ganhei de novo, e eu fui para 75, 80, então, mas pelo menos eu não fui de novo nos 90. Isso acontece. Então não desista. Se você está com uma nutricionista, uma profissional te ajudando, um endocrinologista te ajudando nesse processo de emagrecimento, não desista. Invista. Porque esses decréscimos, eles acontecem, né? Montes e vales, não só na vida cristã, mas também nosso estilo de vida. Gente, eu preciso voltar a fazer com mais frequência exercício físico. E aqui, confessar seus pecados uns aos outros para serem curados. Olha aqui voltei a fazer exercício físico, porque eu estava um pouco debilitada e com muita coisa para fazer de agenda, e acabei negligenciando a parte do exercício. Então nem em casa mais eu estava fazendo exercícios em casa para poder melhorar. E aí tive um reganho de peso, porque eu já falei também que eu sou uma dessas, talvez como você, de alterar bastante no peso por conta de fatores genéticos. E aí, como eu tenho que fazer? Voltar àquela prática, simples assim, sem reclamar e fazendo de verdade. Então, eu quero te convidar a estar comigo e permanecer juntos. Eu vou tirar aqui agora e vou mostrar para você. Eu vou levar cada um desses para você ver aí. Olha que lindo que ficou. Esse é com amêndoa. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Aguarde por mais novidades.